Olá pessoal, estou feliz de estar gravando essa aula aqui para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a pizza em telha. Antes de falar dessa pizza, antes de gravar essa aula, eu fiz uma pesquisa com alguns amigos. A gente conversou um pouquinho e eu cheguei à conclusão que a maioria dos pizzaiolos que fazem pizza em telha fazem usando a técnica de biga. É algo que eu já imaginava pelo que eu já havia estudado e pelo que eu já havia visto em Roma, mas confirmei com essa conversa com alguns amigos que usa-se geralmente a biga para fazer a pizza em telha. É assim que eu faço e é assim que eu vou ensinar para vocês. Nós já temos aula de biga, para você, se você não assistiu ainda, dá uma olhada lá na aula de massa com biga, né? E eu já deixei a biga pronta. Como é que eu fiz essa biga? Eu coloquei 700 gramas de Manitoba, que você pode usar uma farinha W380, não necessariamente a Manitoba, mas tem que ser uma farinha forte para a gente conseguir hidratar bem, ok? E 300 gramas de sêmola de grano duro integral. Por quê? Por que o integral? Primeiro, a sêmola de grano duro ela dá um pouco mais de crocância e o integral para dar sabor, ok? E as fibras também absorvem bastante água, ajuda você a absorver um pouco de água. Então, os 300 gramas, os 30% de sêmola de grano duro é para a gente conseguir sabor e um pouco de absorção de água por causa das fibras. E crocância também da sêmola. E a Manitoba a gente está buscando a força para conseguir absorver bastante água. A gente vai fazer com 80% de hidratação total. Como é que eu fiz? 1 kg sendo 700 gramas de Manitoba, 300 gramas de sêmola de grano duro integral rematinada, 450 gramas de água e 2 gramas de fermento. É assim que eu faço minha biga. Existem várias maneiras de fazer biga. Você pode fazer com 2 gramas, 5 gramas, 10 gramas, dependendo da temperatura que você vai deixar fermentando. Caso você não tenha como deixar 18 graus, você pode deixar na geladeira. Você aumenta o fermento para 5 gramas, ok? E se tiver um tempo muito frio, você vai para 10 gramas. Sempre falando de fermento biológico fresco. Se você for usar o seco, diminui isso por 3. Ou seja, em vez de 2 gramas como eu fiz, você pode colocar 0,7. Se você for pôr na geladeira em vez de 5 gramas, 1,5 gramas do seco, ok? Então essa eu fiz. 1 kg de farinha total, 450 gramas de água, 2 gramas de fermento fresco, 18 horas de fermentação a 18 graus. E ela, coloquei nessa caixa, deu uma despedaçada e ela ficou fermentando. Agora está com um aroma delicioso. Dá uma olhada aqui. Depois que eu tirei ela da maceira, eu despedacei ela aqui. Ela está com um aroma alcoólico gostoso. Eu vou pegar um pedaço para mostrar para você aqui a fermentação. Tá vendo? Ela fermentou, ok? Então vamos lá, vou pegar só mais um pedacinho aqui para mostrar. Ó. Então agora a gente vai para a maceira. Essa técnica é sempre a 100% biga que eu estou usando, tá? Você pode utilizar 50% biga, 70% biga. Nesse caso é 100% biga, a farinha vai toda no começo. Agora, eu comecei com 450 gramas de água, agora eu vou entrar com mais 350, sempre falando de 1 kg total de farinha. 450 mais 350, 800 gramas, quer dizer 80%. Ali na massa já tem 450, agora eu vou colocar uns 150. Você não pode virar água tudo de uma vez, tá? Então coloquei um pouco. Vou colocar a massa para bater, já vou diretamente na segunda velocidade. Eu coloco a água e deixo ela absorver toda essa água antes de colocar mais. Como essa é uma massa com biga, que a gente teve uma pré-fermentação, eu vou colocar uns 20 gramas de malte de cevada. Se você não tiver malte aí no Brasil, tiver dificuldade, você pode colocar melado de cana, ok? Para que a gente obtenha uma ajuda para a fermentação, porque eu não estou colocando mais fermento, está sendo só o fermento do início, da biga, ok? E esse malte vai ajudar na caramelização no forno e também
na fermentação agora, na segunda fermentação. Bom, eu coloquei a primeira leva de água, mais ou menos uns 150 gramas, tinha 450 já da biga, mais 150 para a gente chegar nos 600 gramas mais ou menos. Coloquei o malte, você pode colocar melado ou mel ou até açúcar em último caso, absorvi a água. Eu coloquei na segunda velocidade, mas eu estou usando uma maceirinha da FAMAG, que inclusive é muito boa para quem tiver interesse, essa é a de 5 litros, tá? Eu falei segunda velocidade, mas na verdade eu fui para a velocidade alta, que aqui na FAMAG é a 10. Porque eu quero já absorver essa água rapidamente e desenvolver o glúten, porque ele já está pré-desenvolvido com o processo da biga, ok? Se você tiver uma Remac ou uma Gepanis ou alguma outra maceira que tem só 2 velocidades, você já vai na segunda velocidade, direto. Aqui na da FAMAG, eu comecei com a velocidade 5, porque ele tem o inversor de potência, então você aumenta a potência ou diminui. E já logo fui para 10, que é o máximo. Ok? Seria a segunda velocidade da maceira da Remac, por exemplo, para quem tem. E aí, agora eu vou só na segunda velocidade direto. Eu parei um pouquinho para explicar isso, vou adicionar mais uns 50, 70 gramas de água. Ou seja, daqui para frente, até absorver tudo, eu vou colocando aos golezinhos. Não precisa ser tão pouco, mas principalmente porque a maceira é boa. Mas se você tiver uma maceira da Gepanis, por exemplo, que não absorve tão bem a água, você vai colocando aos golinhos e vai deixando absorver. Essa maceira, a da FAMAG e a da Remac, que são boas, você pode colocar em 3 levas. Coloquei a primeira leva de 150, aí vai faltar mais 200. Eu posso colocar mais 100 e mais 100, por exemplo. E aí eu termino de absorver. Então vamos lá para a maceira. Quando eu coloco a água, é normal a massa se desmembrar, se decompor, depois ela retorna, tá vendo? Agora que ela retornou, que secou, eu vou com o resto de toda a água, todo o resto da água, para completar 80%. Lembrando que eu estou usando uma maceira boa. Se você tiver uma maceira que não é tão boa, vai mais devagar com a água. Depois que eu coloquei toda a água, eu posso finalizar com o sal. Estou usando um sal marinho de boa qualidade. Como é que eu sei se a massa está pronta? Ela forma essa cabeça de alho ou essa cabeça de abóbora aqui, né? Essa forma de abóbora no centro. Claro que para isso acontecer a maceira tem que ser boa, e realmente essa da FAMAG e a da Remac são muito boas e conseguem fazer isso mesmo com 80% de hidratação. Formou essa cabecinha de alho, eu sinto leves estouros, nesse caso não tão altos porque está bem hidratado, então as bolhas não têm tanta resistência, mas eu sinto leves estourinhos do ar sendo encapsulado e a massa fica lisa e brilhosa. Aí eu vou parar, percebe como ela está bem brilhosa? E com as mãos molhadas, ó, eu venho com as mãos encharcadas, eu puxo para ver se tem o véu. Olha que belo véu, ó. Ok? Minha massa está pronta. Com a massa pronta, eu vou pegar uma caixa como essa, um fio de bom azeite e com as mãos molhadas, eu vou tirar a massa aos poucos. É normal, quando a massa está muito hidratada, ela é grudenta mesmo.
A grileta, para quem gosta, tem uma maceirinha que sai o tacho, que levanta essa parte aqui, é mais fácil de limpar. No meu caso, eu investi nessa pequenininha mesmo aqui. Depois eu tiro esse excesso aqui. Levou para a caixa. Levou para a caixa, eu junto as 4 pontas aqui, ó. Na verdade, eu venho juntando as pontas para dentro para dar estrutura. E aí, chegou aqui, eu viro. Agora, eu pego ela aqui no meio, ó. Chega, agora eu vou deixar ela descansando por 30 minutos. Eu vou dar 3 dobras iguais a essa que eu fiz pegando aqui embaixo, assim, ó. Vou dar, na verdade eu fiz uma seção, eu vou fazer de novo só para mostrar, ó. Fiz uma seção de 1, 2, né? E outra seção de 1, 2. Agora eu vou deixar descansando por 30 minutos e vou fazer mais 2 sessões dessa. Bom, pessoal, então fizemos a massa com a biga e aí depois coloquei na caixa com um pouco de azeite, dei aquelas pinçadas nas pontas, virei e dei uma sessão de dobras. 30 minutos mais uma sessão, 30 minutos mais uma sessão. Nesse meio tempo, enquanto eu fui dando as dobras, ela ficou na temperatura ambiente e com isso ela já deu uma pré-fermentada. Depois que eu terminei a terceira dobra, eu vou dar mais 30 minutos de fermentação e aí eu vou bolear para depois ter mais uma fermentação final. A pizza em telha, ela é basicamente, se usa a técnica do pão, que tem uma pré-fermentação, boleamento e uma pós-fermentação. Você vai entender olhando daqui a pouco. Então, depois da terceira dobra, mais uma fermentação de 30 minutos para ela relaxar, para a gente poder fazer o boleamento. Bom, então depois das 3 dobras e dos 30 minutos finais de fermentação, você pode perceber que a massa ficou bastante estruturada e com uma boa fermentação. Tá vendo como ela tem estrutura, ok? Então, essas dobras e essa pré-fermentação serve para ganhar uma estrutura, porque essa é uma massa de 80% de hidratação. Bom, vou pegar um pouquinho de sêmola de grano duro. Vou jogar aqui na bancada porque é uma massa de 80% de hidratação, senão ela gruda, ok? E vou virar aqui com cuidado, vou pôr mais um pouquinho de farinha ainda e vou virar aqui essa massa. Pelo fato de a gente ter dado bastante dobra, mesmo de ter dado as 3 dobras e a fermentação, mesmo com alta hidratação, ela tem uma estrutura legal. Então agora eu vou pegar uma balança e vou pesar, eu vou usar uma telha que seria pizza em telha, quer dizer pizza de assadeira. Eu vou usar uma assadeira que tem 70 centímetros quadrados, ou seja, 30 por 40. Então eu faço esses 70 centímetros quadrados vezes 1,5. Para focaccia, que é mais alta, eu faço vezes 2. Nesse caso eu vou fazer vezes 1,5, que vai dar 1,50 kg. Então eu vou pegar mais ou menos 1 kg, 1,1 kg em média, para fazer essa pizza em telha com como é que se fala? Com uma assadeira de 70 centímetros, ok? Então, joguei farinha só por baixo, não vou colocar por cima. Pesei aqui, deu 1,96 kg mais ou menos. Agora eu vou voltar para a bancada para poder bolear ela. Como é uma massa hidratada, ela gruda nas mãos mesmo, tá? É normal ficar, às vezes, dar uma grudada. Você vai ter que ter agilidade e delicadeza. Evita colocar muita farinha. Então eu vou cortar
de 1,1 kg, quantas pizzas eu for usar. Nesse caso, sobrou um pouco, eu vou fazer um pouco de ciabatta, que é basicamente a mesma massa. E aí eu vou trazer essa massa aqui agora para poder bolear. Pesei, usei isso daqui para ajudar porque ela é muito molenga. E agora eu vou bolear. Como é que eu vou bolear essa massa? Está vendo como ela gruda muito na mão? Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz para dar as dobras quando ela saiu da masseira, ok? Agora que eu boleei, você viu como eu boleei com delicadeza, né? Estruturei de novo a massa. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para a caixa, porque ela vai dar mais uma fermentação de 1 hora. Ou seja, uma pré-fermentação depois das dobras e uma pós-fermentação depois de boleado, ok? Então ela vai voltar para a caixa agora. Eu posso colocar um pouquinho de farinha para facilitar na hora de tirar. E vou voltar para a caixa. Agora, depois de boleada, mais 1 hora de fermentação, ou se você quiser mandar para a geladeira por mais 24 horas, você também pode. Mas eu prefiro na pizza em telha fazer assim, porque ela já teve, fazer uma fermentação um pouco mais curta, porque ela já teve as 18 horas de fermentação da biga. E aqui eu vou ter um salto de forno melhor, ok? Então eu vou deixar mais 1 hora fermentando agora e depois eu vou mostrar a abertura. Bom, então após essa segunda fermentação, agora eu vou pegar a bolinha e vou abrir como uma pizza normal, ok? Tô abrindo na sêmola de grano duro diretamente, sem mistura, só sêmola de grano duro aqui. Coloco aqui na bancada um pouco de farinha, vou pegar a minha massa aqui. Você pode ver que ela cresceu bem. Agora, essa daqui maior é a de 1,1 kg, essa tem mais ou menos uns 900 gramas que vai virar um pão, tá? Antes de pegar, eu coloco um pouco de farinha para poder separar. E igual aquelas outras, eu vou separar ela aqui para poder pegar. E vou pegar com cautela, né? Com carinho. Sem expulsar muito o ar. Agora, bem lentamente, com tranquilidade, eu vou abrindo aqui com os dedos. E agora eu vou passar para dentro da telha. Ela já está do tamanho, eu vou levar para dentro da telha sem nada. A telha, ó, é essa daqui, ela tem 30 por 40, tem 70 centímetros de quadrados, né? 70 centímetros quadrados. Que eu fiz vezes 1,5, deu 1,50 kg, 1,1 kg. Eu vou colocar ela ali agora, tem 1,1 kg de massa aqui, ó. Pego ela aqui e passo para dentro da telha. Essas bolhas eu acabo estourando, porque senão ela acaba queimando. E agora eu vou pré-assar com um pouco de molho, aquele nosso molho caseiro, que já ensinamos a fazer aqui. Nesse caso é a passata. Agora, eu estou fazendo num forno caseiro, mas que tem uma boa potência. Eu vou assar a 280 graus mais ou menos. Se você estiver fazendo num arroide ou em algum forno de pedra, em média 300 graus no lastro, 250 no teto. Aqui é um forno caseiro com resistência, com uma boa potência e com turboconvecção, mas eu vou assar a 250, 280 graus em média. Eu vou pré-assar primeiro, por uns 2 a 3 minutos, até ela começar a dourar. Começou a dourar, eu tiro e cubro com os ingredientes que eu escolhi.
pré-assei por uns 2, 3 minutos e até quando ela começa a formar essas bolinhas aqui, mostrando que está começando a ficar pronta. Agora eu vou cobrir ela com algumas verduras, tá? Verduras, abobrinha, berinjela, tomate. Eu vou chamar ela de hortolana. Então eu vou vir aqui com berinjelas grelhadas. Abobrinhas grelhadas. Essa é uma pizza vegana, ela pode ser também uma pizza vegana porque eu não vou colocar queijo, ok? Um pouco de cebola roxa. Um pouco de azeitonas verdes e alcaparras juntos, tá aqui, eu tenho os dois, azeitonas verdes e alcaparras. E aí, como eu não temperei o molho, eu vou colocar azeite e sal. Na saída, eu vou colocar tomate e manjericão. Vou colocar um pouquinho de sal para dar uma temperada. Agora vai ao forno por mais uns 5 minutinhos ou o suficiente para deixar ela crocante e bem assada. Bom, então eu pré-assei uns 3 minutos mais ou menos a 250 a 280 graus, aí eu tirei, cobri e agora eu terminei de assar, foi mais ou menos uns 5 minutos para terminar de assar, porque eu gosto de deixar ela bem douradinha. Agora eu vou tirar ela daqui da assadeira. Tiro quente mesmo, usando uma luva, obviamente. E agora, depois que eu tirei, eu vou finalizar ela com um pouquinho de tomate. Coloquei um pouco de tomate, um pouco de manjericão e mais um fio de azeite a cru para dar aquela cremosidade e realçar o sabor, que o azeite, quando é bom, realça bem o sabor. E temos uma pizza em telha pronta para ser vendida. Agora eu vou cortar, vou degustar e depois eu falo um dia como é que tá. E aí eu vou mostrar o resultado de alvéolos e tudo mais na sequência. Mas a aula é essa, espero que você tenha gostado. Pratica, dá super certo, fica super legal. Se você quiser mais alta ou mais baixa, é só pôr um pouco mais de massa ou menos de massa, ok? Bons estudos!